Senhor presidente, senhores deputados, antes de mais nada, presidente, eu devo aqui publicamente agradecer ao meu amigo, colega, deputado Paulo Teixeira, pela gentileza de me haver cedido esse momento, esse horário do grande expediente, porque o orador inscrito, originariamente, era ele, deputado Paulo Teixeira. Então, fica aqui, publicamente, o meu agradecimento à generosidade do deputado Paulo Teixeira. Sou presidente, sou um parlamentar, ainda novato nesta casa. Cheguei aqui há 4 meses e tenho observado como os debates aqui transcorrem, como as deliberações aqui são adotadas. E confesso, senhor presidente, que me causa muita decepção saber assistir ao que nós vimos assistindo aqui, pelo menos desde que aqui cheguei. A concepção que tenho do parlamento, a concepção que tenho desta casa, é muito baseada não só pelo seu desenho político-constitucional, pelas raízes históricas que fundamentam, que dão sentido à necessidade do parlamento, à necessidade de uma Câmara dos Deputados, à necessidade do Senado Federal, que é a concepção da pluralidade. Essa aqui é uma casa de debates, essa aqui é uma casa que delibera sobre assuntos relevantíssimos para o país, para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Então, essa é a casa da pluralidade, em que todas as correntes político-ideológicas, todos os segmentos sociais deveriam aqui estar representados, como também convivendo democraticamente. Mas não é o que nós temos visto, senhor presidente. Todos nós sabemos, ou porque presenciamos, ou porque lemos nos livros de história, que por aqui passaram não só grandes homens e mulheres que engrandeceram esta Câmara dos Deputados, mas homens e mulheres com ideologias e visões de mundo absolutamente diversas. Por aqui passaram comunistas, como Carlos Marighella, como Jorge Amado. Por aqui passaram conservadores, reacionários, né, como Carlos Lacerda, como Afonso Arinho de Melo Franco. Por aqui passaram liberais de altíssima estirpe, como Ulisses Guimarães, como Mário Covas, como Franco Montoro. Por aqui passaram líderes populares, líderes que travaram a luta política, sobretudo contra a ditadura militar, como Luiz Inácio Lula da Silva, como José Genuíno. Enfim, senhor presidente, é sempre complicado e muitas vezes injusto fazer citações, porque não há possibilidade de citar todos aqueles que mereciam ser citados. Mas todos esses personagens, esses vultos da história, contribuíram para o engrandecimento dessa casa. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é uma conduta totalmente diversa. O que nós vemos hoje é o crescimento do que acontece na rua, da escalada de ódio, de intolerância, em que não se admite o contraditório, não se admite que se pense diferente, em que o adversário político é tratado como inimigo, é desqualificado pessoalmente, desqualificado nas suas proposições, nas suas posições políticas. E eu tenho visto isso, senhor presidente, onde eu estou, de onde eu possa presenciar aquilo que se passa nessa casa, basicamente aqui neste plenário e na comissão da qual sou membro efetivo, a Comissão de Constituição e Justiça. E esse tipo de escalada, esse tipo de visão de intolerância, de ódio, acaba inclusive contaminando o nosso processo legislativo, acaba contaminando determinadas leis. Eu vi aqui os debates na comissão especial e aqui neste plenário acerca, por exemplo, da maioridade penal,
eu assisti aqui, eu ouvi aqui verdadeiras barbaridades. Não se tratava aqui de se discutir uma política pública, não se tratava aqui de entender o que significam os fenômenos sociais nos dias de hoje e que afetam a nossa juventude, sobretudo a nossa juventude pobre, a juventude que mora nos bairros pobres das cidades brasileiras, normalmente negros, favelados, que hoje são o principal contingente que habita as penitenciárias brasileiras. Eu entendo que, repetindo, esta é a casa da tomada de grandes decisões, ou deveria ser, da discussão dos grandes projetos para o país, do aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico, mas não, o que se assiste aqui são verdadeiros atentados ao processo civilizatório, verdadeiras violações de direitos e garantias fundamentais no plano legislativo, no plano dos pronunciamentos, e isso me causa uma profunda preocupação. Assisto aqui, vejo isto lá na Comissão de Constituição e Justiça, a banalização da utilização das PECs, das propostas de emenda à Constituição, desfigurando a nossa Constituição, PECs absolutamente desnecessárias, não só no conteúdo, não só no sentido material, mas no formal também. Matérias que poderiam estar sendo tratadas em lei ordinária, no ordenamento infraconstitucional, estão servindo para que a nossa Constituição, via a propositura de emendas constitucionais, de propostas de emendas constitucionais, seja desfigurada, seja vilipendiada, seja a sua alteração banalizada. E isso foge a tudo aquilo que nós entendemos por prezar o sentimento constitucional, por prezar o processo legislativo. Então, senhor presidente, é com muita apreensão, que eu assisto, presencio e ouço o que anda acontecendo aqui no cotidiano da nossa casa, a Câmara dos Deputados. Em relação àquilo que este cenário a que eu assisto e do qual venho fazendo parte aqui nessa Câmara dos Deputados, esse cenário que eu repudio, de ódio, de intolerância, de desrespeito à democracia e ao processo civilizatório, ele também se expressa doutrinariamente, porque o que nós estamos vendo aqui, deputado Glauber Braga, é o recrudescimento do sentimento punitivista em diversas condutas, em diversos projetos de lei. Vende-se a ilusão de que o direito penal tem o condão de resolver os conflitos sociais. Isto é mentiroso, isto só faz com que recrudesça a violência do Estado, isso faz com que se consolide esse processo de criminalização da pobreza que nós vemos em curso aqui no país e que se expressam em políticas de segurança pública de extermínio, em políticas de segurança pública que vêm no combate à criminalidade, vêm como uma guerra, tem um sentido bélico do combate à criminalidade. E as vítimas desse tipo de política de segurança pública, as vítimas são os nossos jovens, negros, favelados, os segmentos vulneráveis, os segmentos LGBT, os afrodescendentes, enfim, todos os segmentos vulneráveis que merecem do Estado, que precisam do Estado, da atenção estatal, precisam de políticas públicas, são tratados como criminosos e enchem as nossas penitenciárias do suplício, da injustiça. 40% dos nossos presos são presos temporários. É isso que nós vemos aqui no Brasil hoje, deputado Chico D'Angelo, e isso nos repugna e, infelizmente, esta casa tem contribuído, pelo menos naquilo que eu tenho presenciado aqui dentro, tem contribuído para esse quadro.
E nós temos que nos unir, as bancadas progressistas, as bancadas que defendem os direitos humanos, as bancadas que defendem a democracia, os deputados que assim pensam, temos que agir em conjunto. Temos que formular uma pauta que faça contraponto aos atentados que se praticam aqui dentro ao processo civilizatório. Eu também, deputado Chico D'Angelo, já chegando perto da sua formulação, daquilo que foi formulado no seu aparte, acho também que é um subproduto de todo esse quadro que contribui para ele e que é alimentado por ele, o que nós chamamos de politização da justiça e politização do Ministério Público. Hoje, o que nós vemos aqui no Brasil é um novo tipo de juiz, um novo tipo de membro do Ministério Público. O juiz celebridade, o procurador celebridade, aquele que, atraído pela luz dos holofotes, resolve ter os seus 15 minutos ou 15 segundos de glória. Se fosse só até aí, se fosse apenas para apresentar a sua gravata de grife na TV Justiça, não teria problema. Mas o problema é que esse tipo de juiz e de procurador joga para a plateia e para a plateia mais desqualificada que possa existir, que é a plateia exatamente do ódio, da intolerância, da punição a qualquer preço. Então, senhor deputado Afonso Florencio, em nome de um suposto combate à corrupção, que nós entendemos que deva ser combatida, não podemos tergiversar sobre isso. A corrupção é uma mazela brasileira e deve ser combatida sim, como qualquer tipo de infração penal. Agora, dentro da lei, nos moldes constitucionais, em respeito ao ordenamento jurídico, assegurado o amplo direito de defesa, assegurado o princípio do contraditório. E não é isso que nós estamos assistindo. Nós vemos determinadas operações passarem ao largo desses princípios constitucionais em detrimento dos direitos dos acusados e vemos cada vez mais crescer na consciência da população um sentimento negativo de que a corrupção é o único mal que existe nesse país e que contra ela, no combate a ela, vale tudo, vale tudo. Vale desrespeitar a Constituição, vale desrespeitar princípios e garantias constitucionais. E, dentro deste quadro, nós vemos nessa casa aqueles que estão hoje se organizando e preconizando um golpe de Estado aqui. Agora, não defendem um golpe nos moldes clássicos, se valem de instrumentos constitucionais e dizem que isto não é golpe porque está previsto na Constituição, deturpam todo o itinerário do impeachment, conforme está dito na Constituição, para, com base em invencionices, para, sem qualquer razão, para, sem qualquer tipificação prevista em relação aos crimes de responsabilidade, pedir o impeachment da senhora Presidente da República. Com base em, darei a parte a Vossa Excelência, assim que concluir o raciocínio, obrigado, com base em pesquisas, com base em eventuais insatisfações e com base em possíveis e eventuais maiorias parlamentares. E isto abre um precedente que hoje atinge a um determinado segmento do espectro político, mas que amanhã pode atingir exatamente a esses que estão aqui hoje pregando o golpe. Muitos deles, inclusive, deputado Glauber, sem qualquer autoridade moral para fazê-lo, porque se nós formos pegar as ocorrências que os envolvem, veremos que estes sim estão envolvidos em processos abertos, ou de criminalidade, ou de corrupção, ou de improbidades administrativas as mais diversas, e se acham com a autoridade moral de
proporem impeachment aqui nesta casa. Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Adi, eu não poderia também aqui deixar de, nesse momento, deputado Adi Damus, e o Parlamento brasileiro tem muita honra de ter Vossa Excelência como deputado federal. Agradeço comovido as palavras de Vossa Excelência. Muito rapidamente, Deputado Afonso Lourenço. em função do tempo de Vossa Excelência estar se esgotando, registrar, saudar esse, me parece, o primeiro grande expediente de Vossa Excelência, mas já muito rapidamente estrelou. O organismo do Poder Judiciário e do Ministério Público na política. A política, quem faz somos nós. Nós fomos eleitos para isso. Juiz julga, Ministério Público fiscaliza. Devem se ater a isso. Se quiserem fazer política, venham para cá, submeta-se ao crivo popular. Porque o que nós assistimos na semana passada no Supremo Tribunal Federal foi um ministro militante da oposição, defendendo programas de oposição, defendendo perseguição, criminalizando de uma forma indevida o que recebeu a reprimenda, inclusive de seus pares, do presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo do Supremo Tribunal Federal, concluindo o raciocínio, presidente, palanque partidário. Isso é inaceitável, atenta contra a democracia e atenta contra a Constituição. Então, senhor presidente, o que nós temos que fazer nessa casa é superar esse cenário e retomar a verdadeira concepção desta casa, a casa de debate, casa da democracia, casa da representatividade, casa da grande discussão política, e não da mesquinhez, não do ódio e não da intolerância. Muito obrigado aos colegas, muito obrigado, senhor presidente.